Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, hoje o de nosso número 95. Já começa o vídeo aí deixando aquele joinha para me dar aquela ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, convida seus amigos e suas amigas aí para se inscrever, para a gente trazer mais gente aqui para o canal. Me dá essa força aí que eu ajudo vocês daqui, beleza? Bora ver as nossas questões de hoje. Então, ó, nossa primeira questão de hoje, da prova de residência da Universidade Federal da Paraíba de 2020. Paciente LAT do sexo feminino, do sexo feminino, 50 anos, entubado por insuficiência respiratória secundária à infecção pulmonar grave, encontra-se sob ventilação mecânica invasiva há 4 dias. O fisioterapeuta que está acompanhando o paciente identificou alteração no gráfico de pressão sugestivo de fluxo insuficiente. Então, os gráficos do ventilador que o fisioterapeuta está olhando são esses aqui. Então, aqui em cima, ó, a gente tem o gráfico de fluxo, a gente tem o gráfico de volume aqui no meio, e embaixo a gente tem um gráfico de pressão. E aí, o que ele considerou como uma alteração de fluxo insuficiente foi essa alteração no gráfico aqui, ó. Então, repara que aqui no primeiro gráfico de fluxo, ó, ele vem aumentando normalmente, e aqui no segundo ele tem essa inflexão. Ele tem aqui essa concavidade, então representando aí um esforço inspiratório do paciente, bem característico de fluxo insuficiente. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A gente vai ter que marcar aqui a alternativa correta. Vamos começar de baixo para cima. E o paciente encontra-se em ventilação com pressão de suporte PSV e evoluindo com a sincronia paciente-ventilador. Vamos dar uma olhada aqui ó, na nossa questão. Ele não fala nada sobre o modo ventilatório, mas aqui a gente vê que a gente tem gráfico de fluxo, que está gráfico de volume, que está um gráfico de volume aqui com volumes constantes, e a gente tem gráfico de fluxo com fluxo constante, ó, inclusive uma onda quadrada de fluxo, né, com o valor de fluxo aqui, ó, que é constante em 60 litros por minuto. Então, isso não é compatível com modos pressóricos, né, onde volume e fluxo são variáveis e que a gente não vai ter, inclusive, fluxos constantes em modos pressóricos, né? Eles vão ser aí decrescentes ou ascendentes, tá bom? Então, aí, não. Na D, o paciente encontra-se ventilando no modo pressão controlada. A onda de fluxo encontrada é a onda desacelerada e o fluxo é livre. Então cai na mesma coisa que eu acabei de falar. Tem fluxo fixo com onda quadrada e tem volume constante. Então não são características dos modos pressóricos, onde fluxo e volumes são livres e variáveis, né? Então veja que lá na curva o fluxo não é livre, a onda não é desacelerada, a onda é quadrada, então não pode ser modo PCV. C. O fluxo inspiratório foi ajustado de forma adequada e o paciente encontra-se bem adaptado ao ventilador. Não, é nítido ali, né, onde já está assinalado no gráfico, que tem uma sincronia de fluxo insuficiente. B. O paciente apresenta aumento do drive ventilatório e da demanda ventilatória, que podem ser causados, por exemplo, acidose metabólica, dor, febre, espaço morto aumentado. E aqui, isso aqui tá certo, né? A gente vai marcar que é até já, ó, a letra B. Por quê? O paciente tem aumento do drive ventilatório da demanda? Tem, tá mostrando aqui, ó, que ele tá querendo respirar mais, ele quer mais fluxo e o aparelho não está atendendo, está faltando fluxo, por isso fluxo insuficiente. Então tem uma demanda aumentada por parte do paciente que não está sendo atendida pelo ventilador. E esse tipo de aumento pode ser por acidose metabólica, pode ser por dor, pode ser por febre, espaço morto aumentado, enfim, pode ser aí vários problemas que ocasionam isso, inclusive esses que estão sendo abordados aí na alternativa B. E A, o modo ventilatório é a ventilação com volume controlado. Então, se a gente olhar aqui, isso aqui realmente é volume controlado, porque ó, você tem volume fixo, né? Veja que nas duas respirações o volume foi o mesmo. O fluxo, ele é fixo e ele está com onda quadrada, característica que a gente encontra em modo a volume, e fluxo aqui constante, né, em 60 litros por minuto. Então, fluxos e volumes que são
fixos, que são programados e com a pressão que vai ser aí variável, característica do módulo VCV. Identifica-se por meio dos gráficos de fluxo e volume, livre e variável, então a gente acabou de ver que não é livre e variável, né? Já está errado, e de presença de pausa inspiratória, permitindo o aparecimento da pressão de platô. Aqui no gráfico, a gente tem uma pausa inspiratória, que é representada por esse momento aqui, ó, de fluxo zero, o volume que para e estaciona aqui próximo de 500 ml, e o aparecimento da pressão de platô aqui no gráfico de pressão, porque o tempo inspiratório está um tempo maior, né? Está um tempo inspiratório além daquele necessário para esse paciente. Então ele faz o que a gente chama aqui, né, ele pode estar programado no modo volume controlado, você pode programar uma pausa inspiratória. Então ele entrega o volume que você pediu e ele faz aquela pequena pausa que você programou ali, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Ele entrega o volume que foi pedido e aí ele fecha a válvula inspiratória sem abrir a válvula exalatória, o fluxo é zero, o volume fica ali dentro do pulmão, a gente consegue ver aqui a pressão de platô e a hora que cessa esse tempo inspiratório, essa pausa inspiratória, acontece então a expiração, aqui ó, fluxo expiratório, volume caindo e a pressão terminando de cair, tá bom? Então, a A também não pode ser. Então, ficamos com a letra B, vamos conferir aí o nosso gabarito, e aí o correto é realmente a letra B. Marcam certinho aí na tua prova, ganhou mais um pontinho. Segunda questão de hoje também da residência da UFPB de 2020, falando sobre síndrome pós-terapia intensiva, então a PICS, né, do inglês Post-Intensive Care Syndrome. Então, síndrome pós-terapia intensiva, a famosa PICS. Ela representa uma série de transtornos físicos, psicológicos e cognitivos que afetam negativamente a função diária, as atividades laborais e a qualidade de vida do paciente após a alta da UTI. Entre as alternativas abaixo, assinale a que não colabora com a prevenção da PICS. Então ele quer saber aqui, dentre essas alternativas, qual não vai ajudar a prevenir a PICS, tá? Então vamos ver. A. Interrupção diária da sedação para pacientes com melhora da doença crítica. A interrupção diária da sedação é um dos pontos importantes para prevenir a síndrome pós-terapia intensiva. Evitar ao máximo a utilização de bloqueadores neuromusculares também é um ponto importante, né? Já que bloqueadores neuromusculares também são associados à síndrome pós-terapia intensiva. Monitorização diária da presença de delírio, temos que fazer também monitorização diária do delírio, né? Faz parte lá do nosso ABCDEF. Iniciar a mobilização precoce o mais breve possível, também temos que iniciar. Quanto mais ativo o paciente, menor impacto no sistema neuromuscular, menor o impacto, né, na vida do paciente, menos chance dele ter síndrome pós-terapia intensiva. E realizar gasometria arterial de rotina para acompanhar a oxigenação e os tubos ácido básicos. Isso aqui não ajuda em nada o nosso paciente a não ter PICS, a não ter síndrome pós-terapia intensiva, tá bom? Então, apesar de muita gente achar isso aqui indispensável, para o fim das contas, para evitar que seu paciente tenha problemas físicos, cognitivos e de saúde mental, isso aqui não serve para nada, tá bom? Então, letra E aqui a gente vai assinalar o que não ajuda a prevenir a PICS. Vamos ver aí nosso gabarito, letra E, então coloca mais um certo aí na sua prova, mais um pontinho. Não esquece também de colocar um joinha antes de você sair desse vídeo. Clica no joinha, me dá essa ajuda. Quanto mais joinha, quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do assunto, estão gostando dos vídeos e vai trazer mais gente para o canal, tá bom? Não esquece de se inscrever, indicar para sua galera se inscrever também, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aí o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu veja alguma prova, alguma questão específica, manda aqui embaixo para mim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!